Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, provável escalação para o jogão de hoje de São Paulo e Fortaleza. Claro que o foco é domingo, mas as últimas tricolor para o jogo de hoje, direto do CT. Então, isso e muito mais, vambora pro vídeo. São Paulo quer ganhar os parabéns, só que só no domingo, né? Na final da Copa do Brasil, mas tem que se dividir um pouquinho com esse jogo do Campeonato Brasileiro. O torcedor tem brincado nas redes sociais, Mari e companheiros, de que o São Paulo tem que escalar o Sub-13 nesse jogo de amanhã. Obviamente, não vai escalar o Sub-13, é um compromisso importante. O São Paulo está numa posição, eu não diria delicada, mas desconfortável no Campeonato Brasileiro, é o 13º colocado. Se perder do Fortaleza, corre o risco de ficar meio próximo ali do primeiro da zona de rebaixamento. Hoje ali são 4 pontos para o Santos. Aí, de repente, na próxima rodada, se não ganha, pode ficar 1 ponto. Então, há uma certa preocupação, sim, com o Campeonato Brasileiro. Mas, claro que o foco total é o jogo de domingo pela Copa do Brasil. Até porque ganhar a Copa do Brasil, Mari, Bruno e companheiros, resolve uma série de problemas do São Paulo para esse ano e para 2024. Conquista o título inédito, que é o principal motivo desta euforia da torcida, né? Vai acabar a gozação que o São Paulo não tem Copa do Brasil. Ganha a vaga para Libertadores de 2024, fase de grupos, que era um dos principais objetivos nesta temporada, fosse via Copas ou via Campeonato Brasileiro. Vai disputar alguns torneios interessantes, além dos tradicionais. Tem a Supercopa do Brasil contra o campeão brasileiro, sempre uma boa possibilidade de entrada de grana. Além disso, coloca 100 milhões de reais no bolso. E com esse dinheiro pode não só ter a manutenção dos principais jogadores, como contratar jogadores importantes para uma temporada que promete ser muito importante. E o Campeonato Brasileiro, neste momento, se o São Paulo for campeão, as últimas 13 rodadas vão servir para não encostar na zona de rebaixamento e não correr nenhum risco, porque assim, qualquer objetivo no Campeonato Brasileiro que não fosse o título, que nada vai adiantar para o São Paulo durante o restante da temporada, se ele for o campeão da Copa do Brasil. A questão é só não correr risco na zona de rebaixamento. Companheiros, eu tô apostando no chamado time reserva, aquele que já jogou com o Flamengo no Maracanã, com o Red Bull Bragantino em Bragança. Jandrei no gol, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington, Luan, Gabi Neves, Rames Rodrigues e Michel Araújo, David e Juan. Pode ser um time que o Dorival está trabalhando agora, que começou 10h30 o treino para o jogo contra o Fortaleza. Ele leva alguns titulares para banco, Caio Paulista, Luciano e outros, para ter ali numa emergência uma possibilidade de troca, mas tenta poupar ao máximo, principalmente um desgaste físico e uma lesão de última hora, o time que ele pretende colocar em campo no Morumbi no próximo final de semana. E o São Paulo recebe o Fortaleza, que está em grande fase e ainda longe, um pouquinho longe, da semifinal contra o Corinthians na Sul-Americana. Se a gente considerar que os jogos de meio de semana causaram algum ruído no São Paulo, a ponto de se duvidar qual São Paulo iria a campo, a derrota para o Inter, e mais barulho no Flamengo 3-0, que sofreu para o Atlético, como é que vocês veem esses confrontos que, ok, não são tão importantes assim, mas terão de acontecer, né? Contra Goiás e Fortaleza. Bom, do lado do São Paulo, acho que ficou claro nas entrelinhas que vai uma equipe completamente reserva contra o Fortaleza, incluindo o goleiro. E aí uma situação que está sendo debatida no São Paulo agora, que eu acho muito, digamos, intrigante, é mais um Brasileirão jogado às traças desde o início, o terceiro da gestão Casares. E a priorização das Copas, você consegue mais ou menos entender pela fila de títulos. Então, o torcedor, a Marília Rulli sempre fala isso, o torcedor abraça a Sul-Americana, que o Rogério e a diretoria nem pensavam lá atrás, e abraçou de novo esse ano. Então, enquanto não tiver uma conquista, na minha opinião, num conflito de competições, o Brasileirão vai ficando em segundo plano. Para o jogo da quarta-feira, e ontem eu reparei no negócio, aí, de novo, o banco do São Paulo era melhor que o banco do Flamengo. Acreditem, o banco do São Paulo tinha mais opções que o banco do Flamengo, que também tinha muitas ausências. Escalar um time reserva bom é bem possível. E o que está sendo discutido lá é que, às vezes, poucas, que o Dorival escalou só reservas no Brasileiro, o time jogou bem e teve melhores resultados do que essas mesclas recentes. Aliás, foram grandes erros do Dorival nesse último recorte da temporada. O Dorival não apenas acerta, ele também erra.
A equipe que jogou contra o Cuiabá no início dessa derrocada, que levou titulares para aquele calor impressionante e veio com uma derrota acachapante, e a equipe que veio de Quito e foi jogar em Belo Horizonte contra o América e perdeu, cheio de titulares também, foram 2 grandes erros. Com essas questões de conexão com uma final ali, ele vai escalar só reservas contra o Fortaleza. Só reservas. E isso não é desprezar o brasileiro, é ser mais estratégico, ter mais possibilidade de ir bem com Fortaleza do que se ele fizer essas mesclas recentes infundadas. Os dois vão entrar em campo nesse meio de semana, mas mais uma vez pensando no domingo, final de Copa do Brasil. O Flamengo, nesse momento, que é o 4º colocado do Brasileirão, com 39 pontos, 23 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 56,5%. E o São Paulo, 13º, com 28 pontos em 22 jogos, venceu 7, empatou 7, perdeu 8, um aproveitamento de 42,4%. E o Edu Afonso já aqui no estúdio com a gente para falar desse São Paulo que se prepara para esse jogo de meio de semana também, Edu. E assim como a gente viu lá no Flamengo, pensando nessa decisão de Copa do Brasil, e aí algumas peças devem ser mais uma vez poupadas desse confronto contra o Fortaleza. Muito bem-vindo. Tudo bem, Glauco? Como é que tá? Calçade, Renato, fã de esportes. Esse jogo é um jogo até estranho da gente falar, porque ele está inserido numa semana em que o São Paulo só pensa no Flamengo. Só que pela colocação que você acabou de mostrar, o São Paulo está 4 pontos acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Não dá para o São Paulo simplesmente falar assim, esquece Fortaleza, eu só quero jogar contra o Flamengo. Não, pelo contrário. Ele vai ter que se dedicar pelo menos para fazer algum ponto contra o Fortaleza, porque o São Paulo vive uma situação curiosa. Se ele vencer a Copa do Brasil no final de semana, o Campeonato Brasileiro para ele, a não ser que ele entre na zona de rebaixamento, é um amistoso. A Copa está na Libertadores. Está na Libertadores, tem um título na temporada, vai colocar 100 milhões no bolso. 70 milhões, mais renda, tudo mais, 100 milhões. E assim, o que ele pode aspirar no brasileiro? A vaga na Libertadores? Já tem. O título é impossível. Uma melhor colocação para ter mais 500 mil reais aqui, 500 perto de 70, 100 milhões. Cada posição dá uns 2, 3 milhões, mas o ano de São Paulo tá maravilhoso. E administrar isso, não passar mais sustos. O outro lado não tá maravilhoso, mesmo se ganhar a Copa do Brasil. Exato. E aí, pra amanhã, Glaucio, eu tô apostando assim um time alternativo, como foi contra o Red Bull em Bragança, no empate 0-0, contra o próprio Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, no empate 1-1, aquele jogo polêmico do pênalti, do impedimento do Luiz Araújo. Vamos colocar quem tem à disposição, se ele quiser poupar os 12 titulares. Eu vou colocar o Luciano como titular, mesmo não sendo titular. Ele tem pro gol o Jandrei, tranquilo. Para os laterais, de um lado Natan e Moreira, do outro lado Wellington e Patrick Lança. Sossegado. Para a zaga, Diego Costa e Alan Franco. E o Ferrarese tem uma pequena chance de já ir para banco nesse jogo, começando a sua volta. Meio de campo, para marcação, Luan, Gabi Neves, Mendes e Thales Costa. Para a armação, Rames Rodrigues e Michel Araújo. E para o ataque ele tem Pato, tem David, tem Juan, tem Luciano, se quiser que jogue um pouquinho. Então, assim, é um time que tem condições de bater de frente com o Fortaleza, claro, enfraquecido. Ele leva alguns titulares para banco, para poder compor um banco numa necessidade, uma eventualidade, e deixa a maioria focado mesmo no jogo de domingo, que para mim se tornou o jogo mais importante da história do São Paulo de 2009 para cá, é esse jogo contra o Flamengo, Glaucio. E esse meio de semana de Campeonato Brasileiro, o Edu já pontuou muito bem, São Paulo recebe o Fortaleza, joga em casa. Oportunidade pelo menos de pontuar aí, para não deixar... A gente já estava falando no início do programa, né? Falamos do Corinthians, mostramos já a situação do Santos. Se a gente pegar ele daquele meio de tabela para baixo, todo mundo olhando para isso. São 3, 4 pontos. Do 10º até o Exato. Então, assim, é uma vitória da parte de baixo e um tropeço de quem tá ali no meio, a coisa já se embola toda de novo e já se inverte toda de novo, né? Já não dá mais margem para... Já a gente vê o brasileiro, já não tem mais isso. E o lance de não precisar viajar é ótimo. É ótimo. Você tá aqui... A viagem que você teve há poucos dias foi pro Rio, que é rapidinho, você vai, volta, não tem muito problema. Assim, eu acho que você tem que sim dar um valor pro Campeonato Brasileiro e acho que agora é o caso muito que a gente tem falado muito sobre isso, né? O lance de 5 substituições, para treinadores que sabem utilizar, você consegue às vezes usar 3 times alternativos em 3 jogos seguidos. Eu tenho reparado muito isso em Europa, em alguns momentos. O que o treinador faz? Ele tira um lateral e um zagueiro, ele tira um dos meio-campistas e tira mais 2 da frente.
Aí no outro jogo, ele não substitui os mesmos. O Guardiola faz muito isso porque normalmente ele consegue o placar já resolver. Aí no outro jogo, ele tira os dois que jogaram o jogo inteiro e mantém os que saíram. Então essa questão de 5 substituições, você consegue ir girando minutos. É que o caso do São Paulo, de verdade, eu acho que agora não é hora de se arriscar nada mesmo. É o que o Edu falou, é o título que precisa. Quando o São Paulo vai se colocar numa situação dessa de Copa do Brasil? O São Paulo, não digo mais, o São Paulo não ganhar essa Copa do Brasil, acho que ele não vai querer nem disputar mais, que ele vai ficar tão pé da vida. Edu, assim, o Tricolor está perguntando pra você, eu consigo ouvir. E Rames Rodrigues, Edu? Será que vai? Porque você vê, no jogo contra o Flamengo, que era um jogo de detalhes extremamente importante, ele nem entrou. Será que é agora? Vou até acrescentar, o Pato nem relacionado, foi cortado do banco no Rio. Bem, essa é uma oportunidade para o Rames, contra o Fortaleza, jogar, quem sabe, seu primeiro jogo completo. Ele perdeu, a data FIFA foi ruim para o Rames, porque eram 7, 8 treinos importantes para ele melhorar a condição física dele. Ele foi para a seleção da Colômbia, entrou na metade do segundo tempo de um jogo e no começo do segundo tempo do outro. Só estragou ali. Só manteve, na pior das hipóteses, no mesmo nível, né? Então agora ele tem esse jogo, eu acredito que ele será titular nessa quarta-feira. Tem esse jogo para pelo menos provar o Dorival. Olha, domingo, se for necessário, no jogo final, o meu nome está à disposição para você me prestigiar. O Pato, eu acho que já é uma situação mais difícil. Ele já foi cortado do primeiro jogo. Conhecendo o Dorival, ele vai fazer um revezamento no banco. Então, acho que o Pato tem chance de ser banco no segundo jogo e tem também, se começar esse jogo, uma boa oportunidade. Ali faltou, não sei se o São Paulo tentou, se o Rames também fez alguma questão de avançar nessa situação, mas era o caso do Rames conversar com a seleção colombiana. Não me leva nesta data FIFA, tudo bem que eliminatórias. Para em outubro tá legal. Perfeito. Outubro não vai estar tão legal, porque ele perdeu os dias que ele poderia realmente avançar na condição física. A semana do São Paulo beneficiaria o São Paulo, o atleta e a seleção colombiana. É porque ele teve viagem. Isso não aconteceu. Mas a expectativa é grande de ver o Rames. De ver o Rames. Um personagem importante também. Pessoal, a escalação dada aí pelo Eduardo Afonso, né? E aí com uma boa notícia no banco de reserva, que é a volta do Ferrarese, né? Então, assim, nome a nome é um bom time. E foi o que o Arnaldo falou, realmente quando o São Paulo jogou com o time reserva e teve melhores jogos do que com o time misto. Se lembrar o 0x0 contra o Bragantino, por exemplo. Então assim, Jandrei, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington, né? Luan, Gabi Neves, Michel Araújo e Rames Rodrigues. E aí no ataque, aí Pato e Juan e David, aí veremos como é que vai ser. Mas é uma boa equipe, eu acho que não tem como, por mais que já sejam só 4 pontos em relação ao Santos, e é preocupante, que é o último na zona de rebaixamento. É domingo, né? É domingo, não tem jeito. E aí depois de ressaca por bem ou por mal, voltar ao brasileiro. Preocupante, eu sempre falo que eu estava preocupado desde o início. Deu uma melhorada ainda com o Rogério Ceni e Dorival, mas aí o São Paulo, depois que avançou na Copa do Brasil e na Sul-Americana, parou, não pontua mais. E vai ser, a gente pode sair de um campeonato da Copa do Brasil ou um vice da Copa do Brasil brigando ali para chegar aos 45 pontos. Não vai ser fácil não. São Paulo tem equipe para passar dos 45, mas vai ter que mostrar isso em campo. Claro que no jogo de hoje, se puder uma vitória, cairia com uma luva, até com moral, né? Tanto para a equipe reserva quanto o titular que vai pelo domingo. Mas o Fortaleza é duríssimo. Só ver aí que é semi da Sula e se deixar, se bobear, eles abocanham o título. Então é isso, não tem muita empolgação porque a preocupação, a expectativa é para domingo, mas é o calendário do futebol brasileiro, essa coisa bizarra e vamos ver no que dá. Tenho certeza que a torcida vai comparecer no Morumbi, mas dá todo mundo, não tem um São Paulo que não esteja pensando às 6 da tarde, pós-jogo no domingo. É isso, simples assim, né? Então é isso. É o São Paulo de mistão, não, reservão contra o Fortaleza. Vai ter um outro titular no banco, mas não esperem nem que sejam usados, porque assim, foco total no Flamengo. Flamengo que veio de um bafafá aí, né? Marcos Braz teve confusão com o torcedor no shopping. E o clima lá tá quente. Por enquanto continua o São Paulo, que continue até domingo e continue com a sua ideia dos 3 atacantes. E vamos ver. Lembrando que o Arrascaeta pode voltar, né? Esse é um baita reforço do Flamengo, um cara diferenciado. Mas cabe ao São Paulo aí se precaver contra todas as armas do Flamengo, impor o seu jogo no Morumbi. E
possamos aí gritar aquela palavrinha que todos desejamos, né? Então é isso, pessoal. Simples, direto, rápido. Até porque é um jogo no meio de uma decisão. O São Paulo vai com o que tem de melhor. Esperar que esses jogadores aí possam mostrar que o Dorival tem mais opções e conseguir a vitória no Morumbi, até para acabar de vez com essa sequência ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.